inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em sua. Tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. Que é Jesus, o Cristo de Deus, para você? E hoje, o nosso tema, Jesus descrucificado. E falando bem no íntimo, Jesus veio para os sãos ou para os enfermos? Qual o objetivo das suas máximas? São ensinos eternos ou apenas palavras? A cada um conforme as suas obras. Para mim, a máxima das máximas. Quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Ou até a conclusão da reconciliação, sublimação entre os elementos? 70 vezes 7 vezes? Um número perfeito e infinito. E outras tantas que poderia mensurar agora. Por exemplo, após Jesus estar por aqui, com uma base de 12 inicialmente. Chegou a 70, a 500, a milhares. Conforme as provas, porque ele não viera para os sãos, como eu disse, mas para os enfermos. Os milhares desapareciam, os 500 se foram, os 70 também. E na hora da prova mais contundente, até os 12. E mais tarde, João, o evangelista, que afirmou que Deus é amor, ele retorna ao proscênio como Francisco de Assis, descendo nos abismos, como fizera Jesus, guardado as devidas proporções. E descendo aos abismos, e por não ter o cabedal de Jesus, ou propositalmente, nós vamos ver daqui a pouco com o Pastorino, ele se torna prostituto, beberrão, fazia chacota com mendigo em praça pública. Foi à guerra e só de uma altura para frente despertou. Ou seja, primeiro, a semelhança de uma semente relaciona-se com os vermes, cravando as suas raízes na terra e incorporando várias realidades destes vermes, micróbios, vários micro-organismos, assim como os nutrientes da terra, da água e da luz, para fazer-se como uma alma vegetal. No reino mineral não seria diferente, o carvão relacionando também nas entranhas da terra, nos abismos, com esses seres. Mas após alguns bilhões de anos se torna o diamante perfeito. E poderia citar várias situações nesse sentido. Paulo de Tarso, até um X, perseguia, prendia e executava quem acreditava no Cristo. A partir de uma altura, na estrada de Damasco, começa a fazer o seu retorno à casa do Pai, assim como fizera Francisco e tantos outros. E você? Está a fim de pagar o preço? De descrucificar Jesus a cada situação que Ele próprio lhe ofertar? Porque todos nós, inegavelmente, somos
partes integrantes do Cristo, do qual ele faz parte. Ele é a fração mais lúcida que conhecemos do Cristo como governador supremo do planeta Terra. Mas antes e após ele viera muitos. Hermes Trismegistus, em Atlântida, no Egito, na Grécia, na Indochina, na Índia, com vários nomes. Assim como Zoroastro, como Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, Francisco Cândido Xavier, Satya Sai Baba e tantos outros luminares. E no processo encarnatório, como era a pauta que Adão Nonato, nosso paizinho espiritual de outra etapa, nos convidara até para fazer parte, e uma segunda pauta também que não foi possível completar-se. E hoje, sentindo a sua amorável presença, ele pede, fale do processo encarnatório, como se procede mais exatamente o nosso processo. E aqui estamos. Você se interessa pela pauta? Saber mais ou menos se ainda continua como um Francisco de Assis, que mergulhou nos abismos de sua consciência, assim como entrelaçando-se com vários seres de igual jaez, e depois começa a fazer o caminho de volta, arrastando-os para a luz do esclarecimento e para a iluminação de suas consciências. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos, que tem como pauta primordial estudar Jesus, o Cristo de Deus. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, e a tudo e a todos os seres que desejam compreender-se como consciência ou como ser imortal, como consciência eterna e como ser imortal. Fique conosco, vamos estudar juntos, porque assim como Deus não condena, não julga, não impõe, não proíbe, não castiga, não dá prêmios e não perdoa, Jesus age de forma semelhante e deixa na nossa mente, mais exatamente em nossa consciência, o tribunal a julgar as nossas próprias ações. Então, cada um julga a si próprio. E todos os cenários da suprema sabedoria, ou que a suprema sabedoria permite que seja levado a efeito, que a inegável onipresença que está na cena, participando com todos os elementos, e assim como a inegável onipotência só ocorre conforme o filme de Divaldo Pereira Franco, a pérola dentro do filme, com Joana de Ângeles. Talvez, Divaldo, quando desencarnar, vai perceber que tudo isso foi criado só para você. Porque só você enxerga em tudo isso a oportunidade da sua evolução. Então, tudo que acontece conosco fora são convites que a vida nos oferta. Assim como o próprio Espírito Joana de Ângeles, e que falamos na quinta-feira passada. A fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida que vai ofertar todas as possibilidades em todos os cenários. Agora, como alcançar essa perfeição é a opção de cada qual. Gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta
ou indireta, nos auxilia na nossa jornada espiritual. E antes de estudarmos André Luiz, conforme prometido, e estudar as duas leituras, a de Pastorino também da semana passada, nós vamos dar algumas diretrizes da nossa própria trajetória. Até um X mergulhamos nos abismos de nossa consciência. Eu já tinha falado isso várias vezes, mas não com a clareza que vou falar com vocês hoje, que é o conteúdo do terceiro livro. Não deveria nem estar falando, mas nos permitiram falar. Ao invés de descer, simbolizando o espírito como um ovo frito, onde você vê a gema no centro, a superconsciência, o reino de Deus em nós, a fronteira entre a gema e a clara, a mente, o consciente, toda a clara, os abismos do inconsciente. E num determinado ponto entre a mente e a periferia da clara, os abismos mais primários que está na periferia, está o subconsciente, dependendo do projeto de cada ser. Por termos a nossa última oportunidade desde a Atlântida, no proscênio terrestre, de resgatar velhos parceiros e corrigir desatinos em nós mesmos, fizemos um projeto na periferia. Fomos aos extremos. Criamos uma base, sabendo assim, como acontecera com Jesus, que a base inteira pode negar. E temos que estar pronto para isso se tal fato acontecer. E não só negar, como fizera com ele, crucificar também. E está tudo perfeito. Essa é a lei. E nós vamos entender isso daqui a pouco. E após estabelecer os critérios, selecionamos da parte inconsciente dos abismos da consciência os elementos predispostos a tal escalada. Porque nós vamos começar na periferia a atravessar todo o abismo do inconsciente com os elementos promovidos a partir do subconsciente, com as diretrizes do consciente intuídas pelo superconsciente. E após selecionar os elementos predispostos e a composição do subconsciente que define o comportamento inicial, que pode ser ou assemelhar-se ao que aconteceu a Francisco de Assis, ser ou estar no meio da prostituição, do alcoolismo, dos vícios de variada monta, e até fazer chacota com quem mais tarde ele dedicou a sua vida para assistir, assim como fizera Paulo de Tarso e tantos outros. Então, após tomar ciência e adquirir consciência desses elementos carentes desta iluminação consciencial, estabelecemos o festim anunciado por Jesus e convidamos. E somente permanecerá no festim quem vestir a roupa nupcial. E aí começamos o caminho de volta. E no nosso caso, ao começar o caminho, resolvemos, por sugestão de amigos que fazem parte desta base, amigos de milênios, companheiros de longas datas, deixar o roteiro para que outros possam, cada qual por sua vez, assim como mensurara Jesus, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E num dado momento, os seus discípulos perguntaram, porque naquele momento ele disse, agora eu preciso ir.
de retornar à casa paterna. E há muitas moradas na casa de meu pai, e eu preciso ir e construir outros lugares. E eles, os discípulos, perguntam: mas se o Senhor for, o que será de nós? Mas você já sabe o caminho. Então mostre-nos o caminho, mas eu sou o caminho. Então mostre-nos o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. E da mesma forma que ele pregava o Evangelho na consciência dessas criaturas, sendo a personificação do Evangelho do amor, ele também anuncia: se permanecerdes fiéis, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que relembrará tudo o que tenho dito, esclarecerá o que ficou obscuro ou mal compreendido e completará o que eu não pude dizer. E esse Espírito da Verdade estará em vós e permanecerá convosco para a eternidade. Ou seja, ele criou um link em nossa consciência, assim como sabemos que há um link entre nossa consciência de alma encarnada com todas as nossas células perispiríticas e físicas. E de forma instantânea, sem lapso de tempo, a comunicação se faz mais abrangentemente pelos sentimentos, pelas reais intenções, e também pelos pensamentos, pelas ideias, pelas palavras e culminando com as atitudes, personificando-se na ação. Então, se somos células do corpo dele, como anunciou Paulo de Tarso, e simultaneamente membros uns dos outros, todos nós, à semelhança dos sistemas de nosso corpo biológico, que são interdependentes. Nenhum funciona sem o outro. Sem o amparo, sem a proteção. E como dissemos na quinta-feira, nenhum átomo se sustenta sozinho. Se ele perder um único elétron, e se não tiver um outro com seus elétrons para compartilhar um, ele desintegra-se na forma de consciência átomo. E aqui estamos nós. E agora vamos começar a estudar André Luiz, mas sem antes mensurar que após o primeiro trajeto, onde, à semelhança de Paulo de Tarso, onde o oficial da lei foi derrubado do cavalo, ou seja, foi tirado do comando daquela personalidade. E trocou-se a personalidade pelo Paulo. E agora, crucificado, não uma só vez, várias vezes, pelos seus próprios tormentos, assim como a maioria de nós. E no caso dele, tendo Ananias, que é a mente, o Cristo desperto, que por meio dela o orienta, e a cada situação de transformar os teus, porque várias vezes dissera: onde eu desejo estar, eu não consigo. Onde eu não quero mais, eu me vejo. Descer em vários abismos como de ladrões e assaltantes, se fazendo um, para após fazer as conexões, sair de lá e tentar arrastá-los. Assim como fizeram em seu próprio universo e como fizemos ao trocar a personalidade para a confecção e o trajeto de volta no primeiro livro. E agora, outra vez, para avançar mais um degrau no segundo. E com certeza, para o terceiro, será outro. Todos pertencentes
à mesma realidade imortal. E, curiosamente, nós, do despertar da consciência, todos estamos dentro de Francisco de Assis, sob a sua égide. E um dos troncos dentro dele que nos orienta, como projeto e até como consciência individual, é o que chamamos de Miramês. E outro que fracionou de Miramês, que chamamos de Leon Denis. E ambos são frações de Jerônimo de Praga. E remontando à origem, frações do próprio Francisco de Assis. De modo que, se estamos nele e ele já passou por todos esses abismos, e a recomendação de Jesus é: fazei a outrem somente o que gostaria que lhe fizesse. Mesmo peso, mesma medida. Com a mesma medida que você julgar o outro, você será medido. Você será julgado. Então aprendemos a duras penas, porque era exatamente o contrário que fazíamos. E alertado por amigos desta base. Ao invés de lamentar, abençoar o aparente adversário. O que nos convida, como a Márcia nos lembrou hoje de uma frase que até tínhamos aparentemente esquecido, em parte, mas ela faz parte da nossa trajetória. Que a palavra deve perder a força de ferir e ganhar a capacidade de educar. Toda vez que dissermos alguma coisa, está trazendo algo enobrecedor de nossa realidade íntima, que nós chamamos de educação, que é acessar o patrimônio que nós temos. E para nós outros, sem culpas, nem culpados, sem acusações ou desatinos aparentes, estamos fazendo o nosso retorno à casa paterna, de onde saímos como um ponto de autoconsciência pura para relacionar com os mais primários abismos de nosso inconsciente e com todos os parceiros de longas datas que estão na mesma frequência e que desejam, na sua estrada de Damasco, cumprir o seu calvário libertador. E aqui estamos para convidá-los todos, já que estamos falando de renascimento, de descrucificar Jesus, que veio do Cristo de Deus. E curiosamente, Leon Denis, na lição, ou melhor, André Luiz, e a obra da qual a Rosângela extraiu a lição, os dois maiores amores. O que será esses dois maiores amores? Você já perguntou? A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Os dois maiores amores é o amor substância que gera e nutre a vida, e a lei que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E baseado nisso ele traça um roteiro. Rememorando o Natal, lembremos-nos de que Jesus, como farol, um mestre modelo e guia, é o suprimento divino à necessidade humana, de todos os humanos,
porque ele é o protótipo do ser humano humanizado, o mais perfeito. Nós estamos animando a forma humana, mas muito distante ainda da nossa humanização, que seria imitá-lo na prática. E André Luiz começa: para o sofrimento é o consolo. Então não traz o alívio, ele traz o consolo, porque cada um vai sair-se do sofrimento. Porque a dor, como processo evolutivo, ou fazendo parte do, é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional, segundo Drummond de Andrade. Então, para o sofrimento, que é opcional, o consolo. Então, o consolo é mostrar que nós podemos mudar a pauta. Para a aflição, que é um ponto mais profundo ainda desse sofrimento, é a esperança. E Joana de Angelis define a esperança como a doce presença do amor, agora como uma realidade única, e fracionando o amor, os dois maiores amores, o amor substância que gera e nutre, o amor lei que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, para a aflição, um estado profundo do sofrimento, a esperança, a matéria-prima e as diretrizes para sairmos da aflição. Para a tristeza, nós percebemos que não é a alegria, que sabemos que é a destinação dessa tristeza. Para a tristeza é o bom ânimo. Então alguém vai nos trazer forças, estímulos para a transmutação da tristeza em alegria. Somente isto. Não vai trazer nada pronto. Assim como para o desespero é a fé viva. E fé viva aqui, tanto fé quanto viva, com letras maiúsculas. Se a fé é mãe de todas as virtudes, e o contrário do desespero é a esperança, ela já não havia chegado antes? Então agora ela já está no cenário. O bom ânimo também está. Mas, após a aflição e a tristeza profundas, o desespero. E para solucionar a questão do desespero à luz da esperança, é a fé viva. E a fé é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. É a consciência que nós temos da nossa destinação futura. Nós já nascemos com ela. Para o desequilíbrio, para a solução desse desequilíbrio, é o reajuste. Não tem outra maneira. Então, diante do desequilíbrio, seja ele qual for, psicobiofísico, somente o reajuste. E a síntese do emérito professor e organizador da doutrina dos espíritos, que o codificador é a falange espírita da verdade, da qual ele é um dos mais lúcidos discípulos. Então é fácil compreender esse processo quando intencionamos com real intenção. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, para a aflição, a esperança, para a tristeza, o bom ânimo, a fé viva, assim como anunciou Kardec, é a base, a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. E Allan Kardec, como organizador desta sublime doutrina, assim nos relembra. E vamos deixar aqui algo para daqui a pouco.
Mas, em primeiro lugar, a síntese. Está a partir da questão 613 da terceira parte no Livro dos Espíritos, a síntese das 9 leis morais, justiça, amor e caridade. Onde a justiça corrige, o amor compreende e a caridade salva da perturbação por meio da corrigenda. Então, para o desequilíbrio, é o reajuste, não há outro meio. Para o orgulho, somente esta virtude, ele colocou a virtude oposta. É a humildade. Porque o orgulho é pai do egoísmo, segundo Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo. E para Confúcio, a humildade é a base essencial de todas as virtudes. Por isso, num autoexame, diante de uma situação qualquer, a primeira coisa é o exercício da humildade quando esse orgulho vier à tona, reconhecendo a própria ignorância diante da situação e dizer pelo menos isso, à semelhança de Sócrates. Até aqui eu pensava que sabia. Ante esse fato novo, só sei que nada sei. Para que o conhecimento possa ser incorporado em novos upgrades do que já existe até então para a solução e transformação do orgulho em humildade. E com isso, edificando o alicerce essencial de todas as virtudes. Para a violência é a tolerância. E tolerância se traduz em entendimento da situação. Então, ante uma violência qualquer, o exercício da tolerância, que é a busca do entendimento. Para a vaidade, é a singeleza. Então, ante atitudes vaidosas, a singeleza. As atitudes mais simples de singeleza. Para a ofensa, não recomendou aqui o perdão, é a compreensão. Porque para perdoar eu preciso compreender. E nós colocamos, após a leitura que fizemos aqui de Miramês do nosso livro, para amar com proveito precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção sem reservas. Para o desenvolvimento desse respeito, consciência. Fazendo isso com consciência, só nos será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado. Precisa saber esse degrau para compreender isto. Agora, a fim de compreender, a fim de auferirmos o conhecimento, para fazer isso, o conhecimento em plenitude, faz-se imprescindível estudar com afinco. E aí tem a sequência. Mas sigamos. Então, para a ofensa, a compreensão do que está acontecendo. Sendo que a vida não colocaria um algoz para a vítima que não está pronta para resgatar o algoz. Que nós vamos ver com o Pastorino já já. Para a discórdia é a paz. E a paz é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Procuro a cada dia fazer esse exame de consciência e diante do meu tamanho espiritual, eu estou em paz com a minha consciência. Porque me esforço ao extremo para fazer o máximo do mínimo que eu consegui alcançar até então. Principalmente no caminho de volta, levando no alforje o
os talentos multiplicados, todos que eu conseguir resgatar das ovelhas que o Pai me confiou. E retornando à superconsciência, e conforme o êxito nesta viagem, permaneceremos no proscênio terrestre para participar durante 7.000 anos iniciais. Será o curso primário do processo de regeneração. Mais 7.000 anos, o ensino fundamental. Mais 7.000 anos, o ensino médio. Mais 7.000 anos, o ensino superior. Aí estaremos prontos para os mundos felizes. Ou para alçar voo e viver de fato na quinta dimensão, que será construída com essas 4 etapas. Podemos ter vindo de lá, para transformar aqui em quinta dimensão. Mas não vamos viver em quinta dimensão como se fosse um passe de mágica. Cada um constrói o seu calvário e a sua libertação. Para o egoísmo, que é filho do orgulho, é a renúncia. Então, renunciar à pequenez de querer só para si e, pela fusão dos seres, compreender que somos um, trabalhar como um, sem julgamentos ou condenações, cada um dando o seu máximo para o despertar dos demais. Para a ambição, o sacrifício é o sacrifício ou sacro ofício. Sacrificar algo de menor monta em favor de algo superior. Então, para a ambição de algo, às vezes grandioso, é o sacro ofício. Grandioso, às vezes, ambiciosamente. Agora eu vou sacrificar esse algo ambicioso que não acrescenta em nossa bagagem espiritual e, às vezes, construir algo singelo, mas grandioso em valores espirituais. Para a ignorância, é o esclarecimento, a luz do esclarecimento. Essa está a virtude oposta também. Eu falei que era só uma, mas tem 2. Então, para a ignorância, ante uma situação que desconhecemos, somente a luz do esclarecimento nos possibilitará sair do abismo que nós chamamos trevas da ignorância. Para a inconformação diante de um fato, a serenidade. E nesse sentido, no capítulo 10º de nosso livro, colocamos com André Luiz. Para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Então, se eu decido trabalhar, sei que a matéria-prima e a lei é o amor. Então, amor com matéria-prima e lei, e eu trabalho para colocá-lo em movimento. Agora, eu preciso estudar para compreender o que fazer. Então, estudo e competência. Para me capacitar, melhor dizendo. Estudar para eu poder me capacitar. Para capacitar, eu preciso de compreender. Compreensão, discernimento, que vai me dar a serenidade. Se eu consigo discernir a situação, eu fico sereno porque Deus é a suprema sabedoria. Ele não me colocou ali por acaso. E não colocou ali para agir, ou melhor, para reagir. Ele me colocou ali para agir, iluminando a luz dos meus exemplos, o entorno e o interno. Para a dor é a paciência.
E paciência é uma virtude que nasce da autoconfiança. A virtude que tem capacidade de organizar um todo desconexo, que é o caso da dor, que é a energia coagulada, energia parada. Então é a paciência, o saber como fazer para reordenar os elementos, colocá-los em movimento e a dor cessar. Para a angústia, é o bálsamo. Eu vou trazer um bálsamo para algo angustiante. E esse bálsamo é o estímulo para sairmos desse estado angustiante. Para a ilusão, é a verdade que liberta da ilusão, dos enganos. Para a morte do homem velho, é a ressurreição. Então, para a morte, é a ressurreição, é o nascimento do novo ser. E ele começa a sintetizar agora os 2 últimos parágrafos. Se nos propomos, assim, aceitar o Cristo por mestre e senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que a seu lado, ou melhor, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos. Então não esperemos nos relacionar com os sãos. E sim, para os antigos doentes da terra ele veio. E entre os antigos doentes nos alistamos. E aqui estamos para nos curar das nossas chagas. E ele sintetiza ou finaliza. Buscando, pois, acompanhá-lo, acompanhar o Cristo, acompanhar Jesus e servi-lo, façamos de nosso coração, que é o nosso mental e emocional superiores, teoria e prática, que nós falamos lá no começo com Leon Denis e com Miramês. Então façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque do seu infinito amor, que é força, vitalidade para gerar vida, e o infinito amor é o Evangelho. E fazer isso cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências. E troco a palavra expulsando por iluminando a sombra de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito, seja a fração como alma, seja a totalidade, para a glória imperecível da vida eterna, porque a partir do espírito, como ser imortal, é eterna a forma dele, e só vai expandindo e se sublimando a cada etapa. Então concluímos a parte com André Luiz. E agora comecemos com o Pastorino, dentro daquele propósito e projeto encarnatório proposto por Adão Nonato, que necessitaria urgentemente a compreensão. Do contrário, como se explica o amor de um transforma o contexto? Quando um ergue, em oração para Deus, ergue consigo a humanidade inteira. Joana de Ângeles. 1% do cristianismo de nossos lábios colocado em nossas atitudes diárias teria o poder para libertar a humanidade inteira de todo o mal, que é a ignorância do bem, e virar a pauta. Então vamos lá.
Uma criatura precisa, para sua evolução espiritual, de sofrimento que se traduza em intensa perseguição psicológica de adversários e que deverá ser superada essa intensa perseguição psicológica pela paciência, a ciência da paz, ou a virtude que organiza o todo, e pelo silêncio que perdoa e beneficia. Não apenas perdoa, perdoa e beneficia, sem que o serviço, aquilo que nós estamos fazendo para a nossa e para a melhoria de todos, jamais seja abandonado, nem mesmo sequer diminuído ou afrouxado. Jamais. Vou ler de novo, de carreirinha. Então, uma criatura precisa, para sua evolução espiritual, de sofrimento que se traduza em intensa perseguição psicológica de adversários internos, que é o abismo que fomos resgatar, e na frequência estamos conectados com todas as nossas vivências diante de um propósito, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos dentro daquela mesma frequência. Então, uma criatura precisa, para a sua evolução espiritual, de sofrimento que se traduza em intensa perseguição psicológica de adversários e que deverá ser superada essa perseguição psicológica pela paciência e pelo silêncio que perdoa e beneficia, sem que o serviço jamais seja abandonado, mesmo sequer diminuído ou afrouxado. As nossas atividades assumidas perante a nossa e a consciência crística. E ao lado dessa perseguição desses adversários psicológicos, então, ao seu lado, em sua vida, é colocada uma criatura que, por atavismo, por herança, por experiências transatas, tenha contra a vítima queixas do passado, o que nós chamamos de obsessores ainda, como acréscimo, ou até da presente vida, por deficiências morais ou por deficiências emocionais, que nós entramos na faixa. Então, além da intensa perseguição psicológica de adversários, de acordo com a nossa faixa vibracional, agora vai estar ao nosso lado, que Adão Nonato chamava de personal trailer. Em nossa vida, será colocada uma criatura que, por atavismo, por suas heranças semelhantes às nossas, tenha contra nós queixas do passado ou até da presente vida, por deficiências emocionais. Então, temos esses adversários, temos agora os chamados obsessores, só que alguém como Jesus desceu nos abismos. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. E deixou o rastro, deixou a bússola, o Evangelho. Assim como Paulo de Tarso, não só o seu Evangelho, o seu exemplo, assim como Francisco de Assis. Então vem essa força orientadora também, porque quem governa o subconsciente, com esses elementos dos abismos predispostos à iluminação, é a superconsciência com seus agentes, com as entidades que chamamos virtudes. Então, ao lado, em sua vida, é colocada uma criatura que, por atavismo, tenha contra a vítima queixas do passado ou até da vida presente por deficiências emocionais. A despeito de tudo isso, cresce com o perpassar dos dias, além de tudo isso que falamos. E a atuação psicológica contrária vai macerando e desbastando as resistências da vítima que, nada obstante, a tudo resiste, impávido e prossegue em sua tarefa.
Mais uma vez, então, a despeito de tudo isso que falamos, cresce com o perpassar dos dias toda essa situação e a atuação psicológica contrária, que é o elemento oposto que vai nos ajudar a evoluir, vai macerando e desbastando as resistências da vítima, que almeja, que grita por mudanças. Não obstante, aparentemente esses elementos parece que a tudo resiste impávido e prossegue a sua tarefa de elementos para a vítima libertadores. Inegável que o perseguidor está agindo a serviço das forças superiores, tanto o que nós chamamos inicialmente de adversários psicológicos, quanto o aparente obsessor e etc. Então, inegável que o perseguidor ou esses perseguidores aparentes estão agindo a serviço das forças superiores que permitem tudo isso. Mas sua atuação é efeito de defeitos inatos da vítima, nossos, e de distorções mentais, nossas, que poderiam ser esclarecidas e modificadas, mas por algum motivo, por ignorância, por comodismo, ociosidade, adiamos. Então, diante da atitude superior e amorosa da vítima. Agora, para os obsessores, desculpe. Então, é inegável que o perseguidor está a serviço das forças superiores. Mas sua atuação, a atuação dele, está acontecendo por falha dele também. Então, a sua atuação é efeito de defeitos inatos nele, dos atavismos, e de suas distorções mentais, que pode estar enxergando em nós o que está nele, na realidade, porque tudo que condenamos no outro é o que não reconhecemos em nós, que poderia ser esclarecidas e modificadas à luz do exemplo da vítima, se a vítima está mudando. Então, diante da atitude superior e amorosa da vítima, que vai acolher e dialogar, como nós estamos fazendo há bem mais de uma década, pouco mais de uma década, depois de compreender o que viemos fazer aqui. Isso, porém, não ocorre por parte desses adversários ou até da vítima, por cegueira do perseguidor, aqui neste caso, que não admite ele, o perseguidor, e não pode compreender. Ele não admite que é perseguidor, que ele é a vítima e que está cobrando daquele que, na realidade, é a vítima que está ali para acordá-lo, para despertá-lo de suas falhas morais. Ora, os resultados dolorosos que esse perseguidor sofrerá, agora ele, por não querer acordar com a ascensão da vítima. Ora, os resultados dolorosos e que não enxergam o trajeto que alguém veio dar um impulso, mergulhou nos abismos como Francisco, Paulo de Tarso, e deixaram o caminho para nós. Ora, os resultados dolorosos que esse perseguidor sofrerá com seus atos, por seus erros, serão consequências inevitáveis, não tanto de suas ações permitidas pelas leis superiores, para acordar a vítima, mas sim de sua personagem defeituosa e ainda cega. Então, ele vai sofrer as consequências das suas próprias inferioridades. E se a vítima acordar, ele não terá mais essa vítima. O contrário também nós vamos ver aqui. E esta necessitará passar inevitavelmente por corretivos posteriores, que chamamos de castigos ou ainda
karmas negativos, a fim de resgatar-se com a lei e poder evoluir, modificando a sua mente, a fim de pensar certo e, sobretudo, de libertar-se dos erros. Nesse sentido, podemos admitir vulgar e profanamente a palavra erros maiores ou menores, mesmo quando alguém age de acordo com as determinações de forças superiores, para provocar no outro a oportunidade de mudança, e em cumprimento de tarefas especificamente necessárias para a evolução da vítima. Mesmo assim, não deixa de ter a responsabilidade se não aproveitar a mudança da vítima e mudar por sua vez. Por isso que quando eu aprendi isso, nunca mais tive obsessores. Primeiro, por aprender com Kardec, pior do que ele são as minhas más inclinações. Eu só vou atrair para o meu contexto de acordo com as minhas chagas morais ou com os meus valores eternos. Pergunta-se: e se a criatura colocada ao lado da vítima, seduzida pela bondade da vítima, modificar seu comportamento e passar até ajudá-la? Então agora é o contrário. A vítima parece que empacou e, vendo o mesmo mínimo esforço da vítima, o chamado adversário acorda. E aí, Pastorino, como está em Sabedoria do Evangelho, volume 8, o esforço para salvar, duas hipóteses poderão ocorrer se o perseguidor acordar um pouco antes da vítima. Ou a lei providenciará a chegada de outra pessoa que termine o trabalho de outro perseguidor, ou a própria conquista, a transformação espiritual do perseguidor constituirão prova de ter a vítima alcançado o grau evolutivo esperado. Então, ou isso acontece pela vítima ter alcançado o grau evolutivo esperado, ambos acordam, ou se ele acordar primeiro e ela não, outro adversário virá. E, além disso, o mérito de haver contribuído para a evolução desse ser. Então, além de acordar o perseguidor, ele ainda vai ter o mérito de ter contribuído para a evolução da vítima. Tem algo mais consolador do que isso na lei de Deus? Você já ouviu falar de tamanha grandeza? Um ponto de autoconsciência pura desce aos abismos de sua própria realidade. E outros tantos que se enquadram ou desejam, descem por sua vez. Uns um pouco antes, nas datas encarnatórias, mas no mesmo proscênio, para se ajudar mutuamente. Onde o êxito de um reflete nos demais que fizeram pauta semelhante. E quando um aparentemente comete um equívoco, como os nossos irmãos indígenas assim o fazem, o que cometeu o aparente equívoco é colocado no meio e todos os mais sábios da tribo vai lembrar o que cometeu o aparente deslize, os seus valores, o que ele fez de bom, e não crucificá-lo pelo aparente equívoco que serviu, de acordo com as leis superiores, para acordar alguma vítima. Isso é da lei. Então, ninguém faz nada sem que as leis superiores permitam. Por isso, conforme está no segundo livro, e colocamos no primeiro, as causas e as soluções estão em nós, dos nossos desatinos. As causas do que nós estamos passando
e as soluções também, porque do contrário, como André Luiz ou Alexandre, para ser mais exato, em Missionários da Luz, anota: por mais asfixiante que seja o meio onde vamos encarnar, trazemos em nós luzes interiores para nos tirar da situação, se quisermos sair. Completo eu. E na obra Ação e Reação, podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de doenças, de enfermidades. Mas nascemos com todos os antídotos, com todos os anticorpos, para superar qualquer problemática. E ainda com condições para aumentar o potencial da imunidade. A oração, que segundo Amélia Rodrigues é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. A oração é um dos mecanismos para aumentar a nossa imunidade. A nossa transformação, o nosso auxílio ao semelhante. E termina dizendo: o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. E no outro momento, em Respostas da Vida, André Luiz anota. Ou melhor, em Evolução em Dois Mundos, ele anota: o bem de todos é o eterno princípio. E em Resposta da Vida, complementa: o bem supremo é a lei eterna. Então, terminou aqui o que nós tínhamos para hoje. Eu quero lembrar a vocês, antes de irmos para as perguntas, visite as nossas redes sociais, não só aqui o canal do YouTube, mas vá lá no Telegram, no Spark, no Signal, no Instagram, no Facebook, para ver se nós não postamos aquilo que você já está procurando. Porque às vezes você nos pede algo que já está lá. E nos ajude a divulgar. Inscreva-se, se ainda não é inscrito. Nos ajude, se está gostando do conteúdo, como um ser que deseja compreender a que veio e deseja retornar com os talentos multiplicados para a sua casa consciencial. Então vamos com o nosso irmão Fuad Daoud, mas antes dele eu peço licença para responder a Teresa Galvão, de Vitória da Conquista. Me fale um pouco desse cinturão de fótons que você tanto fala. Qual é a função dele, desse cinturão? Já falei várias vezes, Teresa, e parece que você não prestou atenção nas entrelinhas. Vamos lá, aqui bem pertinho de você. Chega para cá. A mente do Cristo está se aproximando do planeta. Do Cristo. Com todo respeito, não estamos falando da fração personificada como Jesus. E se a mente do Cristo está se aproximando do planeta que é o seu corpo, o que chamamos de fótons em física quântica é o amor personificado. E esses fótons desse cinturão, em relação ao planeta, são os luminares como Krishna e sua falange, Francisco de Assis e sua falange, Bezerra de Menezes e sua falange. Todos esses cristãos primitivos, ou os que vieram antes do cristianismo, que cristão primitivo seriam eles, na realidade, que começaram há milênios, estão voltando. Eles são os fótons da consciência crística e vão personificar-se por aqui. Mais de 2.500.000 luminares, as virtudes dos céus, como um grande exército, e formaram a consciência coesa tão amorosa, um festim de
núpcias tão acolhedor para os que se predisporem começar por perdoar-se, amar-se e depois, por extensão, conforme se ama e se perdoa, perdoar e amar o outro como a si próprios. Somente assim conseguiremos ficar no proscênio terrestre. De outro modo, não permaneceremos por aqui. Porque a força de repulsão que se criará no nosso campo eletromagnético da Terra e gravitacional é semelhante à força nuclear fraca, que é 100 trilhões de vezes mais potente do que a forte. Isso ocorrerá para o processo de saneamento, de reordenação dos elementos. Não é de limpeza, porque não há lixo. De iluminação dos abismos. E quem está nos abismos, à semelhança do que fizera com André Luiz, ou nas obras de André Luiz vemos, joga-se uma rede. Quem estiver predisposto à mudança nesses abismos, agarra na rede e a gente puxa e pesca essas almas. Com essa consciência coesa no centro da Terra, no centro consciencial do planeta, se forma e a eclosão vibracional envolvendo todo o orbe. E aí a palavra de Jesus: quem comigo não se ajunta, espalha. E a sequência: agora sim, os que se predisporem, Jesus voltará no comportamento de cada um. E é o que estamos criando a cada passo, criando cenários para que Jesus possa voltar na essência consciencial de cada ser, e estamos nos esforçando para tal. Por amor a Ele, todos os seus foram crucificados, esquartejados, e estamos prontos para o que Ele determinar. Faça-nos, Senhor, instrumentos de Sua vontade. Permita que onde haja ódio, nós possamos mergulhar nesse oceano ódio e elevá-lo, como nós falamos no processo encarnatório, ao estágio do amor. Inicialmente o amor substância, depois o amor sabedoria. Onde haja a discórdia, levar à união dos elementos. Onde haja o desespero, a doce presença do amor, a luz da esperança. Da dúvida, a fé. Das trevas, da ignorância, a luz do esclarecimento. E assim, ir lá e elevar os estágios de treva para a luz, de desespero para a esperança, de tristeza para a alegria, de discórdia para a união, de dúvida para a fé, de violência para a paz e assim sucessivamente. E nesta tarefa, que nós procuremos menos ser consolados do que consolar. Menos compreendido do que compreender. Menos amados do que amar. Nós vamos amar mais, compreender mais, porque é dando, colocando nosso patrimônio a serviço do Cristo, segundo Joana de Ângeles, Deus vai multiplicar, encorajar esses esforços que direcionam para o bem. 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. É amando, compreendendo, perdoando, e veremos os nossos talentos multiplicados. Enfim, agora o nosso irmão Fuad Daoud. Depois, as perguntas de hoje, se houver.
O tema dele, dentro da pauta, é o bem e o mal. Eis a questão, segundo ele. Tema: o bem e o mal, 2 pontos, eis a questão. Será que os dois existem? Já pergunto eu, mas vamos deixar ele fazer essa pergunta se for o caso. E ele começa citando Emmanuel na página 377 de nosso livro, que, por inspiração, citamos agora há pouco. Quando uma 100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será libertada de todo o mal. E ainda, conforme o primeiro pilar do nosso livro, tudo o que há na criação vive e se move em Deus. Fora dele nada existe, ou seja, tudo é Deus. E lembrando Jesus, tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E o que fazemos no Cristo ou para o, antes, fazemo-lo para nós mesmos. Afirma Jesus, ou afirmar ou afirmou: eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Completo eu o que João, o evangelista, no capítulo 14, no versículo 20, dissera e está no nosso livro, na página 48. Somos um. O apóstolo João, o evangelista, afirma, como dissemos, Deus é amor. Está na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16, na página 49 de nosso livro. Para Miramês, Deus é tão perfeito, que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Frase que eu li em Miramês, nos originais de sua obra, e nunca mais conseguimos enxergá-la do plano físico, porque foi um portal que abriu, e quem encontrar no plano físico terá um exemplar de presente do segundo livro. Deus é tão perfeito, a frase original que vi, aí vírgula, tão perfeito, nós tiramos um dos tão perfeito, quando colocamos aqui, que nos criou dentro dele, e ele dentro de nós. Então não tem como tudo o que fizermos não atingir a ele que está dentro e a ele que está fora de nós. Conhecemos Deus como supremo bem, e nele não existe o mal, e nem por ele foi criado o mal. Afirmações seguras do nosso doutor em Direito, Fuad Daoud. Fomos criados com o bem. Portanto, somos o bem. Somos amor, sem quaisquer elemento do mal na origem. E agora, Leon Denis. Somos a expressão de Deus, nas palavras de Leon Denis. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do eterno bem. Está na página 51 de nosso livro. Grande parte das pessoas pensa que as doenças, as enfermidades, os homicídios e outros conflitos são frutos do mal. Parece-nos que o mal é uma entidade que está presente em nosso meio, que é inerente ao espírito humano. É o que se constata desde o nosso nascimento no seio familiar e nas relações sociais.
Pelo menos é o que dizem para nós. O mal deve ter uma origem, uma possibilidade original. Não surgiu do nada. Daí surgem as seguintes perguntas. O mal é uma entidade? Tudo é vivo. Por agora eu vou responder só isso. Como foi criado o mal? Ele não existe. Então, tudo são entidades, mas o que chamamos de mal é a ignorância do bem. É um estágio. Da mesma forma que no processo encarnatório Francisco de Assis vem, ele foi João Evangelista. Foi o único que morreu de velho, que aprendeu a dialogar com o fogo, com tudo. E depois, como relembrou Francisco de Assis quando despertou na consciência. Ele conversava com os peixes na ilha de Pátimo. Mas ele voltou, porque aquela foi uma etapa de João Evangelista. E agora uma fração de João o Evangelista desce aos abismos de sua consciência, da qual fazemos parte. Lembra, nós estamos dentro de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, somos partes deles enquanto eles mesmos progridem. E agora, inicialmente, aquele ponto de autoconsciência pura que sabia de tudo isso, sabia que Deus era amor e tudo mais. Mesmo assim, foi prostituto. Quer dizer, ele relacionou-se com os elementos enfermos dessa faixa. Foi beberrão com os aparentemente em desequilíbrio nos vícios, nas dependências. E fez chacota com mendigo em praça pública. E ainda foi para a guerra. Quer dizer, conheceu a humanidade, o contexto onde ele viera servir. Fez um link com todos eles e agora, voltando da guerra, já volta com um pequeno livrinho no bolso. Não sei se alguém o deu ou ele já levou no bolso. E com aquele livrinho, ele despertou o seu potencial, o Cristo que nele jazia. Então, o mal é a ausência do bem. Ele pode aparecer como a maledicência, é uma entidade. A tristeza é uma entidade. A ignorância é uma entidade. E assim como todas as demais, como a fé é uma entidade, como a esperança é uma entidade e tudo mais. O mal independente, como se ele fosse um ser, independente do espírito individualizado, o mal é independente do espírito individualizado ou do ser humano. Então, essa ignorância do bem é inerente ao ser humano e ao próprio espírito, como vimos no processo encarnatório. Então, o que ainda existe as ovelhas que não estão no aprisco, que precisam ser resgatadas, é o que nós chamamos de aparente mal. Ou os vícios de variada monta, como nós vimos com Francisco de Assis. Ou essa prepotência, mesmo sendo fiel às leis dos homens, perseguia, prendia e executava quem acreditava nas leis divinas. E viviam sob a égide da própria lei personificada, Jesus. Então, Saulo trouxe até esse cenário. Agora, quando troca o comando, o Paulo começa a trazer esses seres de volta na reeducação para o lado espiritual. O que faz com que o espírito do homem opte pelo mal? Ignorância. A maior chaga da humanidade. Ignorância do bem. Chico Xavier narra que
O mal está, as trevas estão a serviço da luz, como vocês viram na lição de Pastorino. Estão a serviço das forças superiores, os seres que ignoram, os perseguidores ainda, que se acham vítimas de acordo com relacionamentos do passado ou do presente, perseguindo a vítima, e etc. Então, de onde vem essa opção ou essa tendência ao mal? É um estágio evolutivo. Então, de acordo com a faixa evolutiva, aquele estágio nos convida a fazer tal coisa. O estágio do ódio, da tristeza, do desespero, da aflição e todos os estágios menos felizes. Primeiro, a gente desenvolve o intelecto com todos esses estágios. E depois começamos a desenvolver a moral, transformando todos esses estágios em virtudes. Ou esses personagens mais primários, que são os instintos, que se transformam em sensações, que se transformam em emoções. Nesses cenários, instintos, sensações e emoções, é o clã e dos sentimentos primários, pensamentos também, o clã desta moçada que formam esses personagens. A tendência ao mal é mais potente do que a tendência ao bem pelo qual o espírito humano foi criado? O bem. Tanto que isso está em vários lugares. Senão não tinha dito com André Luiz, por mais asfixiante que fosse esse aparente mal. Nós trazemos luzes superiores e interiores dentro de nós para nos tirar da situação, se quisermos. Assim, nos comprazermos. Isso foi o questionamento de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 909. O homem poderia sempre, então o homem, que é o ser humano, poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. Questão 910, na 911, ele tenta sair pela tangente. Mas não existiria uma situação tão ferrenha que ele não teria forças para sair? Não. Só se ele se comprazer no mal. Não tem como negar. Pode ir lá e consultar, compulsar o livro dos Espíritos, da questão 909 a 911. E além disso, como almas, somos uma fração do Cristo. Como Francisco de Assis era uma fração do João Evangelista, que agora, do seu Cristo interior, como Leon Denis, Miramês são frações de Jerônimo de Praga, e assim por diante. Temos esse mentor, esse guia, que não há como negar, como Pastorino também o reconhece como o Cristo interior. Existe o mal nos minerais, vegetais, animais, enfim, nos elementos subatômicos, atômicos e moleculares. Vou só te dar um exemplo. Eu nunca esqueço. Gravando documentários sobre a vida, gravamos mais de 5.000 horas para aprendizado. Depois, tem até mais de 100 VHS até hoje, eu acho que quase 200 dessas gravações. E num dado momento flagramos uma guerra de corais no fundo dos oceanos, onde numa guerra química, estava matando o outro para ganhar espaço. É o mal, o bem mal compreendido. A lei de destruição assim garante. O mais resistente vai conquistando seus espaços. Os mais frágeis
cedendo lugar. Então, de onde vem essa tendência? Que já foi. Então, nos minerais, nos vegetais, então em todos esses submundos vai ter essa dualidade. Nós vamos perceber o aparente mal, que não é. O de maior expertise dominando o de menor, mas com a função de promovê-lo, nunca de escravizá-lo. E assim os estágios vão se sucedendo até alcançarmos a compreensão de solidariedade plena, de fraternidade genuína. Tanto que uma molécula adoece, pode matar uma célula. Um átomo dentro de uma molécula, nesse sentido, destona e pode matar a molécula, e assim por diante. Deus tem ação direta na recuperação de nossas enfermidades, independente de nossa atuação? Não tenho dúvida, porque são esses pequeninos que estão aprendendo dentro do nosso universo. Se a gente não aprende com a presença deles e das enfermidades, esse Deus interior que está em cada uma dessas partículas, conforme está em nosso livro, a consciência está em cada partícula do corpo, esse Deus interior, e o Deus cósmico também, e o Cristo interior. Então, se nós, almas, não queremos sarar esses elementos subatômicos, atômicos, moleculares, celulares, tecidos, eles querem evoluir e evoluem. Por isso, no mínimo, quando a gente não se toca, todos eles acordam que seriam os aparentes algozes e vêm outros, semelhantes, enquanto a alma se sente vítima, não se melhora por sua vez. Jesus descrucificado pode interferir diretamente em nosso livre-arbítrio contra o mal que nos perturba sem que peçamos em oração? Não temos dúvida disso. É Ele que nos conduz. Ele é o pão da vida e, ao mesmo tempo, a luz do mundo. Enquanto um filho ignora, o pai lhe sustenta os passos, filosoficamente falando. Ou enquanto ele fisicamente não consegue andar com as próprias pernas, o pai também lhe dá o sustentáculo. Assim que ele vai adquirindo o equipamento, a segurança, a expertise, ele começa a dar os seus passos e mais tarde, filosoficamente, quando entende que a cada um conforme as suas obras, conforme o esforço bem direcionado, agora ele conquista o seu próprio universo. Ele constrói o seu reino interior. Assim como afirma Emmanuel e colocamos no segundo livro. A superconsciência é uma edificação do segundo cérebro ou do cérebro espiritual que nós chamamos de mente. Uma mente transmutando as inteligências, que transmuta os pensamentos, que transmuta os sentimentos, essas emoções, sensações e instintos. O resultado são as virtudes que compõem a superconsciência. Vamos ver se tem alguma coisa para hoje. Tem bastante. Pamela Ulho. Enquanto não houver o despertar da consciência, precisamos das crucificações diárias, já que estamos em busca da fé raciocinada. Raciocínio lógico, lúcido, perfeito. Então, enquanto não houver o despertar da consciência, precisamos ou precisaremos das crucificações diárias, já que estamos em busca da fé raciocinada. E agora a pergunta:
Quando ocorre o despertar da consciência, podemos passar por estas adversidades sem a necessidade da dor, pois vivo sobre a pauta do amor incondicional. É isso? Pelo menos é o que Joana de Ângeles narra nas suas obras. Tem várias obras, o amor como solução, amor, imbatível amor, e várias outras que, quando nós adquirimos a consciência exata, despertamos essa consciência, não há mais necessidade da dor. Nós podemos passar por todas as adversidades e não sentir as dores dilacerantes que muitos sentem por não compreender tais estágios. Lucy Rodrigues faz um comentário. Somos seres interdependentes e nunca estamos sozinhos. Fatos, ou fato incontestável. Precisamos de muitos, de várias frequências para viver e muitos outros precisam de nós. Fato incontestável também, Lucy. Raciocínio lúcido perfeito. Muito obrigado pela sua contribuição. Carmen Dalano. Aqueles que muitas vezes achávamos que estavam na nossa retaguarda são os que mais contribuem para o nosso aprimoramento. Raciocínio perfeito. Essa afirmação procede perfeitamente, Carmen. Nós pensamos que eles são os algozes, na realidade são os trampolins, são as oportunidades. Por isso que não tem como se livrar do obsessor sem mudar a causa. Sai um, afastado pela moral de alguém, não muda o comportamento, vem outros, como nós vimos. Agora, quando mudamos de fato, resgatamos. Isso é Kardec. Isso está em obras póstumas. Está na Revista Espírita e colocamos em nosso livro. Talvez a nossa missão é resgatar o obsessor, que na maioria das vezes, nossos próprios conteúdos. Marília Aparecida. Quando estou com dificuldade em realizar uma tarefa, peço a capacitação aos seres mais experientes e já sinto a presença deles vindo em meu auxílio. Raciocínio perfeito. É muito gratificante. Complementa. Gostaria de não apenas senti-los, mas vê-los também. Como conseguir? Nunca pedi isso, Marília Aparecida. Felizes dos que creem sem pedir provas. Eu sei que eles existem. E não preciso de provas. Mas já que você pediu, tem como sim. Eu nunca pedi provas, mas eu já os vi. E agora, mais corriqueiramente, conforme a escalada de volta, cada vez mais lucidamente. E quanto maiores as crucificações psicológicas, mais a consciência se expande. Então, quanto mais respeito tivermos e bom uso fizermos do auxílio que você acabou de falar que pede e de imediato vem, mais claramente você vai criando as lentes dentro de você para enxergá-los em tudo, já que eles formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos, segundo Ramatiz. Em especial de nosso corpo biológico e de nosso perispírito também. Daqui a pouco você vai poder ver os seus instintos, que são pequenas almas, que compõem o seu subconsciente e ajudam a governar outras almas, que são as almas vitais, ainda no subconsciente, na organização e manutenção da vida.
que ajudam a organizar outras almas que fazem parte da força criadora que é a energia sexual, que gera e nutre a vida, que interage com outras forças kundalínicas, os oásis dos reinos mineral, vegetal e animal, para trazer esses seres que vão fazer parte da criação e da nutrição da vida em nós, como seres biológicos ou animando a forma humana. E depois, instintos para sensações e assim por diante, no nosso universo perispiritual. Pamela Ulho e Beth. Com certeza agora vai ser da Beth mais exatamente. Para fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, primeiro é necessário autoconhecimento, podendo assim pesar os nossos feitos. É por aí? Não só autoconhecimento, Elizabeth. O autoconhecimento, nós sabemos do que somos constituídos, mas autodescobrimento, como funcionamos. Auto-amor, que começa pelo auto-perdão, a auto-cura, como ordenar isso. Então agora dá para entender melhor. Então, baseado pelo menos nessas 3 etapas, aí já fica mais fácil compreender a pauta que você definiu. Grupo de Estudos Leon Denis de São Paulo. Comentário. Compreendendo o que você explicou, 2 pontos. Quando temos algo mal resolvido por termos caminhado em descompasso com a lei, a providência divina colocará em nosso caminho alguém com o papel de aparente inimigo e perseguidor. Reticências. Essa pendência poderá beneficiar ambas as partes, se despertarem e perceberem a necessidade de reconciliação. Raciocínio perfeito. Se a vítima estiver desperta, pode acordar o perseguidor, ou o contrário também pode acontecer. Fato. E se a vítima dispensar esse despertar do perseguidor que acordou, outro perseguidor virá, como nós vimos. Lembrando o Divino Mestre, se amarem o que vos amam, que recompensa tereis? Fato incontestável. Orai por aqueles que vos perseguem. Agora ganhou novo significado. Porque quando oramos pelos que nos perseguem e caluniam, nós estamos contribuindo para a sua evolução. Então agora tem um novo significado. Raciocínio perfeito. O que é magnífico é que qualquer parte dos envolvidos, ao se sublimar, pode salvar o outro. Fato incontestável também. Uma oportunidade de reconciliação e reparação que pode ressurgir para qualquer um de nós, sempre concorrendo para o bem. Sabedoria divina. Não sairá, deixa eu ver aqui, isso. Se não aproveitarmos essa oportunidade, não sairás daqui enquanto não pagares até o último ceitil, enquanto não reorganizar, não reconciliar com os elementos e viver como um só. Quem me vê, vê o Pai. Se Jesus estivesse em meu lugar, fazia exatamente o mesmo. Marlene Maciel. Comentário. A jornada é longa. Muito a aprender e viver. Gratidão pelo momento. A gratidão é nossa. Jornada é infindável, Marlene. Quando a gente adquire um pouquinho, a gente volta nesses abismos com um pontinho
do que passou por lá, para resgatar um tanto mais, tendo como orientador quem passou e venceu. José Carlos Fontes. Cercados por tanta maldade, ignorância e maledicência, fica difícil crer na mudança para o bem. Mas suas palavras são consoladoras e cheias de esperança. Gratidão. Obrigado, José Carlos. O bem sempre vence, José Carlos, porque o demais é a ignorância do bem. Então, baseado quando vimos as 3 passagens, 2 com Emmanuel e uma com Joana de Ângeles, nos entusiasmamos. E já tínhamos visto com vários outros autores, como Leon Denis, o exemplo de um transforma o contexto. Com Hermínio Corrêa de Miranda, você toca numa pequena grama e transforma uma estrutura de uma galáxia, por exemplo. Aí vem Joana de Ângeles, fala, quando um ser se ergue em oração para Deus, porque é hora de ação, ergue consigo a humanidade inteira, intencionando o mesmo feito. E quando ele volta para si, ele convidou a humanidade, agora é o que faz o processo encarnatório. Você vai lá e mexe com o charco e sai do meio, ou se comporta dentro do charco como uma flor de lótus, transformando em lótus também. Ou sai do meio e começa a escalada. Quando 1%, a centésima parte do cristianismo de nossos lábios, porque às vezes nascemos no berço espírita, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lemos milhares de livros de romances. E bastaria um livro como Sexo e Destino de André Luiz para matarmos a charada. O que veio para acordar os obsessores, conseguiu. Mas num dado momento queria ser obsessor diante de uma outra situação. Agora os obsessores não deixá-lo voltar. Veja a beleza da vida, das leis. Então 1% de forma consciente vai possibilitar a clareza, a lucidez da atitude de uma só alma. O mal em toda a humanidade é a ignorância. E vai começar a levar os esclarecimentos como inspirações para toda a humanidade. E ele volta ainda mais para si. A criatura que faz isso pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos. E encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Então se encha um pouco mais de esperanças, meu amigo. E com esse upgrade que o Cristo está enviando, esses mais de 2.500.000 espíritos luminares, do Jaez de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Sócrates, de Platão, de tantos seres como Krishna, Buda, Francisco de Assis, como disse, e vários outros no dizer de Divaldo. Tem jeito. O bem já está em todas as entranhas. Só que está mergulhado nas entranhas desses seres que são os aparentes perseguidores. São eles, sobre a égide das leis superiores, que estão contribuindo para o despertar das consciências que desejam esse despertar. Quanto mais de 2/3 da humanidade já demonstrou claramente que não quer. Por agora, não. E a nossa intenção nesta última oportunidade é não deixar os irmãos que vieram de Capela, de Órion, de outros oásis, perder mais uma oportunidade e ser repatriado outra vez. E com a diferença, durante alguns milênios não poderemos interferir para tirá-los de lá. Nós estamos saindo, sem nos condenarmos pelo passado desditoso,
mas almejando um porvir venturoso. Seja você alguém que decida fazer isso para a edificação da paz em sua e nas consciências que contigo ombreia a atual experiência encarnatória. Neiva Santos. Gratidão, Sebastião. Gratidão, Carlos Torres, pastorino. Gratidão a todos os mentores desse trabalho. Só sei que muito pouco sei, mas sempre em busca. Namastê. Namastê também, alma querida. Fuad Daoud. Gratidão, Sebastião, pelas esclarecedoras propostas. Paz e luz. Para você também, querido amigo, e a vocês também, queridos e amados irmãos. Como disse-nos Jesus, eu não mais vos chamo de amigos, mas vos chamo de irmãos, porque somos uma só família. Uns menos experientes, outros mais. Todos parte do mesmo cenário, do mesmo contexto, se entreajudando de forma consciente ou não, construindo novas realidades em nosso orbe terrestre e em tantos outros, posto que somos um multiverso em perpétua ação transformadora. Nós vamos para a pauta de amanhã, que começa a nova série dentro desse novo despertar, que é meditação à luz do dia, na ação. Então nós vamos fazer a apresentação da série amanhã às 20 horas. Um pouco mais longa a apresentação, mas é menos de 1 hora. 40, 50 minutos talvez. Mas tenha paciência e preste atenção na proposta. E a partir da próxima segunda, dia 2, me parece que dia 3 de janeiro, porque dia 1º é sábado, é dia 2 mesmo. No dia 1º sábado, dia 2 domingo, dia 3. Então a partir do dia 3 de janeiro, aí já a primeira pauta, hora de ação. Aí começa a trajetória com 30 episódios, todas as segundas para vocês. E na quarta-feira, às 20 horas, exemplo não nos falta, já está no reprise do 4º programa da segunda série, que foi primeiro uma série de 30, reprisou, fez mais 20, reprisou. Creio que quando terminar os 20, vai ter um novo projeto, que com certeza vai ser o laboratório do 3º livro. Falando do processo encarnatório e tantas outras coisas, que se chama o espírito do Espiritismo, ou que se chamará. E na quinta-feira, no Despertar Necessário, o tema será a gratidão por todos esses seres que nos trouxeram até aqui e o planejamento para dias mais gloriosos. Tanto a gratidão pelo 2021, quanto, ao mesmo tempo, o planejamento para 2022 também. E domingo, dando continuidade com perguntas e respostas que vão começar na quinta-feira. E o tema será o mesmo. E as nossas interações. Gratidão a Aline Gonçalves e todos os seres que nos ajudam nessa jornada. São responsáveis por nossas redes sociais, pela edição e distribuição do livro, que nos ajudam monetariamente, que nos ajudam com suas vibrações de todas as formas. As emissoras parceiras, TBC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo em Andradina. E na próxima quinta-feira vamos dar nome, falar desses seres, dos empresários, das empresas, por gratidão e muitos outros nomes de quem cuida de nossas redes sociais, de quem nos auxiliam. Os que lembrarmos, os que não lembrar serão lembrados
por os nomes que citarmos. E também TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais, a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica e Lojaria Sol e Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. A Vilma Camargo, que veio como uma mentora, como alguém para dar o sustentáculo em minha vida. Chegou antes, juntamente com outros. Outros vieram mais ou menos no mesmo tempo, outros após, como a Aline Gonçalves, que está aqui, o César Ayala e tantos outros. Os pais da Aline, Luiz e Marília, e todos esses companheiros de longas e longas datas. Paz profunda a todos. Gratidão eterna. Namastê.